A chuva fina de outono caía sobre São Paulo, criando uma suave percussão contra as janelas da Livraria Cultura no Conjunto Nacional. Beatriz Almeida estava parada na seção de literatura brasileira, um exemplar de A Hora da Estrela, tremendo em suas mãos, enquanto olhava para a mulher que acabara de aparecer ao seu lado. Mariana Souza parecia diferente fora do escritório. Sem seus habituais ternos executivos e o coque impecável que a faziam parecer tão intimidadora, ela parecia mais jovem, mais acessível. Seus cabelos castanhos caíam soltos sobre os ombros, e ela usava jeans escuro com uma blusa de linho branca. Nos braços, carregava uma pilha de livros infantis. Beatriz? Os olhos verdes de Mariana se arregalaram de surpresa. O que você está fazendo aqui? A boca de Beatriz ficou seca. De todas as livrarias em São Paulo, de todos os sábados possíveis, por que Mariana tinha que entrar neste exato momento? Eu moro perto daqui, Beatriz conseguiu dizer, sua voz mal passando de um sussurro. Na Vila Madalena. Você mora na vila? Eu não fazia ideia. Mariana colocou seus livros em uma mesa de exposição próxima, sua expressão mudando de surpresa para preocupação. Beatriz, a gente precisa conversar. Sobre ontem. Ontem. O dia em que Beatriz tinha entrado no escritório de vidro de Mariana na editora Primavera e entregado sua carta de demissão. O dia em que ela viu o rosto de Mariana desmoronar, confusão e mágoa piscando em suas feições normalmente compostas. Não há nada para conversar, Beatriz disse rapidamente, virando-se para colocar o livro de volta na prateleira. Eu expliquei tudo na minha carta. Estou pronta para novos desafios profissionais. Isso é mentira e você sabe. Beatriz girou chocada. Em 3 anos trabalhando juntas, ela nunca tinha ouvido Mariana falar tão diretamente. Mariana deu um passo mais perto, sua voz baixa. Beatriz, você ama aquele trabalho. Eu te observei por 3 anos. Vi como seu rosto inteiro se ilumina quando você descobre um manuscrito promissor. Vi você ficar até meia-noite, tão absorta na edição que esquece de jantar. Novos desafios profissionais? Mariana balançou a cabeça. Eu não acredito nisso. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa mudou. E eu preciso saber o quê? A livraria de repente pareceu pequena demais, quente demais. Beatriz podia sentir o perfume de Mariana, algo com notas de baunilha e sândalo que ela havia memorizado sem querer. Ela podia ver a pequena pinta perto da orelha esquerda de Mariana, aquela que aparecia quando seu cabelo estava solto. Era exatamente por isso que ela tinha pedido demissão, este momento, bem aqui. A forma como seu coração martelava sempre que Mariana estava perto. A forma como cada toque casual durante as revisões de manuscritos parecia eletricidade. A forma como ela tinha começado a sonhar com aqueles olhos verdes. Mariana, por favor, apenas aceite minha demissão e me deixe ir. Não até você me contar a verdade. Você quer a verdade? Beatriz sentiu algo quebrar dentro dela. 3 anos de contenção finalmente se rompendo. Tudo bem. Estou saindo porque não aguento mais fazer isso. Não consigo sentar no seu escritório todo dia e fingir que não sinto o que sinto. Não consigo ver você rir das piadas terríveis do Marcos nas reuniões e não sentir ciúmes. Não consigo continuar editando romances de amor e desejar poder ter o que aqueles personagens têm. A expressão de Mariana era indecifrável. O que você sente, Beatriz? Não me faça dizer isso. Eu preciso ouvir você dizer. Beatriz fechou os olhos, reunindo toda a coragem que possuía. Quando os abriu, Mariana estava ainda mais perto. Perto o suficiente para que Beatriz pudesse ver seu peito subindo e descendo com respirações rápidas. Eu estou apaixonada por você, Beatriz sussurrou. Estou apaixonada por você há mais de 1 ano. E eu sei que é errado e inapropriado e você é casada e é minha chefe. E é por isso que tenho que ir embora. Porque não consigo continuar fingindo que não estou. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Beatriz esperou que Mariana recuasse. Dissesse que isso era inapropriado. Dissesse que nunca mais poderiam falar sobre isso.
Em vez disso, Mariana riu. Não foi uma risada cruel ou zombeteira. Foi um som de puro alívio incrédulo. Eu não sou mais casada, Mariana disse suavemente. Beatriz piscou. O quê? Meu divórcio foi finalizado há 2 meses. Mariana levantou a mão, afastando uma mecha de cabelo do rosto de Beatriz, em um gesto tão terno que fez a respiração de Beatriz falhar. Pedro e eu terminamos as coisas amigavelmente. Acontece que nós 2 estávamos permanecendo em um casamento que parou de funcionar anos atrás. Só estávamos com medo demais para admitir. Eu não sabia. Você nunca disse nada no escritório, porque eu queria manter minha vida pessoal separada do trabalho. E porque... A mão de Mariana permaneceu perto do rosto de Beatriz. Porque havia alguém que eu queria convidar para sair, mas não podia. Não enquanto ainda estava legalmente casada. Não enquanto eu era chefe dela. O coração de Beatriz estava batendo tão forte que ela achou que pudesse explodir de seu peito. Dela, Mariana sorriu. Aquele sorriso lindo que vinha assombrando os sonhos de Beatriz. Você não é a única que tem lutado, Beatriz. Você sabe como tem sido difícil ver você entrar no meu escritório toda manhã? Quantas vezes tive que me impedir de estender a mão pela mesa para tocar sua mão quando você está animada com um manuscrito? Quantos jantares departamentais eu aguentei, desejando poder sentar ao seu lado em vez de na cabeceira da mesa? Mariana, eu tenho tentado descobrir como lidar com isso de forma ética. Até conversei com o RH sobre políticas potenciais se uma executiva quisesse ter um relacionamento com uma subordinada direta. Mas todos os cenários terminavam com uma de nós tendo que deixar a empresa ou transferir de departamento. Os olhos de Mariana procuraram o rosto de Beatriz. E então ontem, você me entregou sua demissão. E meu primeiro pensamento não foi sobre perder minha melhor assistente editorial. Foi que talvez, finalmente, eu pudesse te contar a verdade. Beatriz sentiu lágrimas em seus olhos. Que verdade! Que eu também estou apaixonada por você. Que estou há meses. Que sua demissão pode ser a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque agora... O polegar de Mariana acariciou suavemente a bochecha de Beatriz, limpando uma lágrima que tinha escapado. Agora eu não sou mais sua chefe. Agora não há nada nos impedindo de fazer isso. Mariana se inclinou lentamente, dando a Beatriz toda a oportunidade de se afastar. Mas Beatriz não queria se afastar. Ela tinha passado 3 anos sonhando com este momento. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi suave e doce, e tudo o que Beatriz tinha imaginado, e mais, a livraria, a chuva, os outros clientes, tudo desapareceu até que houvesse apenas isto. Os lábios de Mariana nos seus, a mão de Mariana segurando seu rosto, o outro braço de Mariana envolvendo sua cintura. Quando finalmente se separaram, ambas respirando com dificuldade, Mariana apoiou sua testa contra a de Beatriz. Sua demissão não começa por 2 semanas. Mariana sussurrou. Fique, por favor, vou falar com o RH na segunda-feira. Vamos descobrir uma maneira de fazer isso funcionar sem comprometer a ética ou a carreira de ninguém. Como? Beatriz perguntou, suas mãos encontrando o caminho para a cintura de Mariana, não querendo deixar ir. Não sei ainda. Mas sei que não vou deixar você ir embora agora que finalmente posso te ter. Galera, se você está curtindo essa história até agora, não esquece de se inscrever no canal. Aperta esse botão e vem fazer parte da nossa comunidade para mais histórias emocionantes como essa. Alguém pigarreou por perto. Elas se separaram rapidamente para encontrar uma senhora idosa fingindo folhear as prateleiras próximas, um sorriso conhecedor em seu rosto. Mariana riu, suas bochechas coradas. Talvez devêssemos continuar essa conversa em algum lugar mais privado? Tem uma cafeteria na esquina, Beatriz sugeriu, seu próprio rosto queimando. Perfeito. Mariana pegou sua pilha de livros infantis. Deixa eu só pagar por estes. É aniversário da minha sobrinha amanhã. Enquanto estavam na fila do caixa, a mão de Mariana encontrou a de Beatriz, seus dedos se entrelaçando naturalmente. Beatriz olhou para suas mãos unidas, ainda mal acreditando que isso era real. Mariana? O que acontece na segunda-feira? Mariana apertou sua mão. Na segunda-feira, a gente descobre como fazer isso direito.
juntas. E pela primeira vez em 3 anos, Beatriz sentiu esperança florescendo em seu peito como primavera depois de um longo inverno. A manhã de segunda-feira chegou rápido demais. Beatriz estava parada do lado de fora do prédio da Editora Primavera na Avenida Paulista, observando funcionários passando pelas portas de vidro. O prédio era um arranha-céu moderno com janelas do chão ao teto que refletiam o céu nublado, clima típico de São Paulo que combinava com seu humor nervoso. Ela mal tinha dormido durante o fim de semana. Depois da livraria, ela e Mariana tinham passado 4 horas na cafeteria, conversando sobre tudo que nunca tinham podido dizer antes. Mariana tinha contado sobre seu casamento, como ela e Pedro tinham se afastado ao longo dos anos, como ela lentamente percebeu que era atraída por mulheres, como o divórcio tinha sido difícil, mas necessário. Beatriz compartilhou sua própria jornada de se assumir na faculdade, suas lutas para encontrar seu lugar no mundo editorial e como estava apavorada com seus sentimentos por Mariana. Mas agora vinha a parte difícil, enfrentar a realidade de sua situação no trabalho. Beatriz respirou fundo e atravessou as portas. O saguão era todo mármore polido e arte contemporânea, com o logo da Editora Primavera exibido proeminentemente atrás da recepção. Ela sorriu para o segurança, seu José, que acenou para ela passar. A viagem de elevador até o 15º andar pareceu mais longa que o normal. Quando as portas se abriram, ela foi recebida pela visão familiar do departamento editorial. Fileiras de cubículos, escritórios envidraçados ao longo do perímetro e o zumbido constante de pessoas apaixonadas por livros. Sua mesa de assistente ficava do lado de fora do escritório de canto de Mariana. Beatriz sempre tinha amado este lugar. Perto o suficiente de Mariana para colaborar facilmente, mas com privacidade suficiente para se concentrar em seu próprio trabalho. Mas hoje, aquela proximidade parecia perigosa. Beatriz! Sua colega, Carolina Lima, rolou sua cadeira até ela. Carolina era a editora de ficção, uma mulher inteligente na casa dos 30, com um corte Chanel e uma coleção impressionante de brincos Statement. Ah, meu Deus, por favor me diga que você não está realmente indo embora. A Mariana ficou de mau humor o fim de semana inteiro. Ela me mandou tipo 15 e-mails sobre o manuscrito da Ferreira. É complicado, Carol. Carolina baixou a voz. Isso é sobre assédio? Porque se alguém disse algo inapropriado para você, você não tem que ser a que sai. Não, nada disso. Todo mundo aqui foi maravilhoso. Então por quê? Carolina se inclinou mais perto. E não me venha com essa conversa de novos desafios. Você me disse mês passado que esse era seu emprego dos sonhos. Antes que Beatriz pudesse responder, a porta do escritório de Mariana se abriu. Ela parecia cada centímetro a executiva esta manhã. Terno cinza carvão, cabelo em seu coque habitual, óculos de leitura apoiados no nariz. Mas quando seus olhos encontraram os de Beatriz, havia uma suavidade ali que não existia antes de sábado. Beatriz, poderia vir ao meu escritório, por favor? Carolina levantou uma sobrancelha enquanto Beatriz se levantava. Isso vai ser interessante? Ela sussurrou. Beatriz entrou no escritório de Mariana, e Mariana fechou a porta atrás dela. O espaço era exatamente como Beatriz se lembrava. Estantes embutidas, cobrindo 2 paredes, uma grande mesa de jacarandá, 2 poltronas confortáveis para visitantes e janelas com vista para a Avenida Paulista. Antes que você diga qualquer coisa, Mariana disse baixinho, eu me encontrei com o RH esta manhã, às 7 da manhã. O estômago de Beatriz afundou. E é complicado. A política da empresa é clara. Supervisoras diretas não podem estar em relacionamentos românticos com suas subordinadas. O conflito de interesses é muito significativo. Mariana caminhou até a janela, de costas para Beatriz. Eles nos deram 3 opções. Quais são? 1. Você se muda para um departamento diferente. Temos uma vaga no marketing. Eu não quero trabalhar em marketing. Eu sou editora, eu sei. Mariana se virou. Opção 2. Eu te recomendo para uma posição em uma das nossas editoras parceiras. Tenho contatos na Companhia das Letras e na Record.
Você é talentosa o suficiente para qualquer uma delas ter sorte de te ter. O coração de Beatriz afundou. Isso não é me manter aqui. Não, não é. A expressão de Mariana estava dolorida. Opção 3. Você cumpre seu aviso prévio de 2 semanas. E nós tentamos isso. Nós. Fora do trabalho. Mas eu ficaria desempregada, apenas temporariamente. Beatriz, a chefe do RH, sugeriu outra coisa, extraoficialmente. Mariana caminhou mais perto. Ela disse que se você saísse da Primavera, ganhasse alguma experiência em outro lugar por 6 meses ou 1 ano, e então se candidatasse novamente, bem, eu não seria mais sua supervisora direta. Estamos reestruturando o departamento editorial. Estou me mudando para um papel mais executivo, supervisionando múltiplos departamentos. A nova posição de editora-chefe não se reportaria diretamente a mim. Beatriz processou isso. Então eu saio, trabalho em outro lugar, e talvez volte em 1 ano? Eu sei que não é ideal. Sei que estou pedindo para você sacrificar seu momentum de carreira por nós. Beatriz completou. Pela possibilidade de nós. Mariana assentiu, seus olhos procurando o rosto de Beatriz. Eu não vou pedir para você fazer isso se não quiser. Sua carreira é importante. Você trabalhou tão duro para chegar aqui? Beatriz caminhou até a mesa de Mariana, passando os dedos pela borda. Quantas horas ela tinha passado neste escritório? Quantos manuscritos elas tinham revisado juntas, suas cabeças inclinadas sobre páginas de texto? Quantas vezes ela tinha olhado para cima para encontrar Mariana, observando-a com uma expressão que ela não tinha entendido? Até sábado? O que você quer, Mariana? Isso não é justo. Esta tem que ser sua decisão. O que você quer? Beatriz repetiu mais firmemente. A compostura de Mariana rachou. Eu quero você. Quero te levar para jantar sem me preocupar com fofoca do trabalho. Quero segurar sua mão sem verificar se alguém do escritório pode nos ver. Quero acordar no domingo de manhã e ler a Folha de São Paulo com você, discutindo sobre as resenhas de livros. Sua voz caiu para um sussurro. Quero uma chance de ver se essa coisa entre nós é tão real quanto parece. Beatriz sentiu sua determinação se solidificando. Tudo bem. Tudo bem? Vou cumprir minhas 2 semanas. Vou aceitar uma posição em outro lugar, onde eu possa crescer e aprender. E em 6 meses, reavaliamos. Beatriz se aproximou. Mas, Mariana, preciso saber que você está falando sério sobre isso. Sobre nós. Porque estou apostando minha carreira na chance de que o que temos vale a pena. Mariana estendeu a mão, pegando as 2 mãos de Beatriz nas suas. Estou falando sério. Estou mais séria sobre isso do que estive sobre qualquer coisa em muito tempo. Uma batida na porta as fez se separar rapidamente. Carolina enfiou a cabeça para dentro. Desculpa interromper, mas Mariana, a reunião das 10 está começando em 5 minutos. Obrigada, Carol. Já estou indo. Quando a porta fechou novamente, Mariana se virou de volta para Beatriz. Acho que devemos estabelecer algumas regras básicas para as próximas 2 semanas. Como o quê? Como... Mantemos as coisas profissionais aqui no escritório. Ninguém precisa saber sobre nós ainda. Só vai complicar mais as coisas. Beatriz assentiu, mesmo que a ideia de fingir por mais 2 semanas parecesse impossível. Concordo. Mas depois do trabalho? Os olhos de Mariana suavizaram. Depois do trabalho, você é minha. A possessividade em sua voz enviou arrepios pela espinha de Beatriz. Sua. Jante comigo hoje à noite, meu apartamento. Eu cozinho. Você cozinha? Mariana sorriu. Você ficaria surpresa com o que você não sabe sobre mim, Beatriz Almeida. Se vocês estão amando essa história, se inscrevam no canal. A gente tem muito mais vindo por aí, e vocês não vão querer perder. As 2 semanas seguintes foram as mais estranhas da vida de Beatriz. No escritório, ela e Mariana mantinham perfeito profissionalismo. Elas se comunicavam através de e-mails e reuniões formais. Nunca se tocavam, nunca deixavam seus olhos se demorarem muito tempo, nunca davam qualquer indicação de que tudo entre elas tinha mudado. Mas depois das 5 da tarde, quando saíam por saídas diferentes e se encontravam no apartamento de Mariana em Pinheiros, elas compensavam toda aquela contenção. O apartamento de Mariana era uma revelação,
Um 2/4 de esquina com paredes de tijolos expostos, pisos de madeira e janelas com vista para o bairro. Era decorado com uma mistura eclética de móveis modernos e achados vintage, estantes transbordando de livros em todos os cômodos. Elas cozinhavam o jantar juntas, descobrindo que ambas amavam experimentar com receitas. Ficavam acordadas até tarde conversando sobre tudo. Suas infâncias, seus sonhos, seus medos. Mariana contou sobre crescer em uma família conservadora no interior de Minas Gerais. Sobre os anos que passou tentando ser quem todos esperavam que ela fosse. Beatriz compartilhou sua própria história de se assumir para seus pais aos 19, a luta inicial e a eventual aceitação. Elas também falavam sobre livros, sempre livros. Mariana tinha uma primeira edição de Grande Sertão Veredas, que fez as mãos de Beatriz tremerem quando ela a segurou. Beatriz apresentou Mariana a autoras contemporâneas lésbicas brasileiras que ela nunca tinha lido. Elas debatiam estruturas de enredo e desenvolvimento de personagens e o futuro da publicação na era digital. E sim, elas se beijavam. Muito. No sofá de Mariana, na cozinha enquanto esperavam a água ferver, na varanda com vista para as luzes da cidade. Cada beijo parecia uma descoberta, como se estivessem aprendendo uma nova língua juntas. Mas elas também estabeleceram limites. Mariana tinha sido clara desde o início. Ela queria fazer isso certo. Sem pressa, sem decisões tomadas no calor do momento. Elas estavam construindo algo real, e isso requeria paciência. No último dia de Beatriz na editora Primavera, a equipe editorial fez um almoço de despedida no restaurante italiano da esquina. Carolina fez um discurso sobre perder a melhor assistente editorial que já tiveram. Marcos, do marketing, brincou sobre roubá-la para sua equipe. E Mariana, sentada na cabeceira da mesa em sua armadura executiva, ergueu seu copo e disse: Beatriz, você foi uma parte inestimável desta equipe. Sei que você vai fazer coisas incríveis, onde quer que você vá parar. Seus olhos se encontraram pela mesa, e Beatriz viu tudo que Mariana não podia dizer em voz alta. Vou sentir sua falta todos os dias. Estou contando as horas até podermos estar juntas sem nos esconder. Isso vale a pena. Naquela noite, depois que Beatriz tinha arrumado sua mesa e dado seus últimos adeuses, Mariana mandou uma mensagem. Meu apartamento. 8 da noite. Traga champanhe. Vamos celebrar seu novo começo. Beatriz apareceu com uma garrafa de Chandon e encontrou o apartamento de Mariana iluminado por velas, jazz suave tocando ao fundo. O que é tudo isso? Beatriz perguntou, colocando o champanhe de lado. Mariana pegou suas mãos, puxando-a para perto. Isso é eu oficialmente pedindo para você ser minha namorada. Sem mais esconder, sem mais fingir. Só nós, descobrindo isso juntas. Beatriz sentiu lágrimas em seus olhos. Sim, obviamente sim. Elas se beijaram, e desta vez pareceu diferente. Não havia sombra do escritório pairando sobre elas, nenhuma preocupação sobre cruzar linhas profissionais. Isso era apenas duas mulheres que tinham se encontrado contra todas as probabilidades, escolhendo dar um salto de fé juntas. Eu recebi uma oferta de emprego, Beatriz disse mais tarde, enrolada no sofá de Mariana com uma taça de champanhe. Mariana se sentou. Já? Onde? Agência Literária Travessia. Eles são pequenos, mas prestigiosos. Querem que eu comece como agente júnior. Beatriz sorriu. É diferente de editar, mas ainda é trabalhar com livros e autores. E a agente sênior, Patrícia Cardoso, tem uma reputação incrível. Patrícia Cardoso? Beatriz, isso é maravilhoso. Ela representa alguns dos maiores nomes da ficção literária brasileira. Eu sei. Estou apavorada e animada e... Beatriz pausou. Parece certo. Como se talvez sair da Primavera não fosse só sobre nós. Talvez também fosse sobre me empurrar para tentar algo novo. Mariana beijou sua têmpora. Estou tão orgulhosa de você. 6 meses. Beatriz disse suavemente. E então reavaliamos tudo. 6 meses. Mariana concordou. Mas, Beatriz, eu já sei como vou me sentir em 6 meses. Como? Ainda mais apaixonada por você do que estou agora. E sentada ali no apartamento iluminado por velas de Mariana, olhando para o horizonte de São Paulo,
Beatriz percebeu que sentia exatamente o mesmo. 3 meses no novo emprego de Beatriz na agência literária Travessia, o inverno se instalou sobre São Paulo com céus característicos de garoa persistente. Beatriz tinha descoberto que ser agente literária era completamente diferente de ser editora, e ela amava. Sua mentora, Patrícia Cardoso, era uma força da natureza. Uma paulistana de 50 e poucos anos, Patrícia tinha construído a Travessia do zero 20 anos atrás. Ela era dura, brilhante, e tinha um olho assustadoramente preciso para talento. Beatriz, Patrícia chamou de seu escritório. Vem ver essa carta de apresentação. Me diz o que você acha. Beatriz pegou seu caderno e se juntou a Patrícia. Os escritórios da agência ficavam em uma casa antiga reformada em Pinheiros, toda a pé direito alto e janelas amplas que deixavam entrar a luz difusa do inverno. Patrícia entregou-lhe um e-mail impresso. Autora jovem, primeiro romance, ficção literária ambientada no sertão nordestino. O que você vê? Beatriz leu cuidadosamente, do jeito que Patrícia tinha ensinado. A voz é forte. A premissa é envolvente. Uma mulher lésbica voltando para sua cidade conservadora no interior depois da morte do pai. Mas ela pausou. Mas o quê? Mas o resumo da trama parece seguro demais. Como se ela estivesse segurando a verdadeira história. Patrícia sorriu. Exatamente. Solicita as primeiras 50 páginas. Vamos ver se ela é tão corajosa na página quanto precisa ser. Era isso que Beatriz amava sobre seu novo trabalho. O trabalho de detetive de encontrar grandes histórias. A advocacia por autoras que mereciam ser ouvidas. A emoção de fechar um negócio com uma editora. Seu celular vibrou com uma mensagem de Mariana. Jantar às 7? Vou fazer aquela massa que você adora. Beatriz sorriu e digitou de volta. Mal posso esperar. Vou trazer sobremesa. O relacionamento delas tinha se estabelecido em um ritmo confortável. O apartamento de Mariana tinha efetivamente se tornado o apartamento delas. As roupas de Beatriz penduradas no armário, seus livros lotando as prateleiras, sua caneca de café tendo seu lugar designado no armário da cozinha. Elas não tinham discutido oficialmente sobre morar juntas, mas tinha acontecido organicamente nos últimos 3 meses. Elas também tinham começado a apresentar uma a outra suas amigas. Beatriz tinha apresentado Mariana à sua colega de faculdade, Juliana, que tinha dado a Mariana um interrogatório intimidador de melhor amiga antes de declará-la aprovada. Mariana tinha levado Beatriz ao seu clube do livro, um grupo de mulheres que ela conhecia há anos, e Beatriz tinha se saído bem em um debate acalorado sobre se A Paixão, segundo GH, era realmente uma obra-prima ou apenas pretensioso. Mas elas tinham sido cuidadosas sobre uma coisa: manter seu relacionamento separado da editora Primavera. Os colegas de Mariana não sabiam, e nem ninguém do antigo departamento de Beatriz. Não era que estavam escondendo exatamente, mas ambas entendiam a importância da discrição. O mundo editorial era pequeno, e fofocas viajavam rápido. Naquela noite, enquanto Beatriz caminhava para o apartamento de Mariana pela garoa, seu telefone tocou. Era Carolina. Ei, Carol, o que foi? Beatriz! Meu Deus, você está sentada? Estou caminhando na chuva. O que está acontecendo? Seu manuscrito. O que você editou antes de sair? O Último Verão em Guarapari. Está na lista de mais vendidos da Veja. Beatriz parou no meio da calçada, a chuva encharcando sua jaqueta. O quê? Número 8 na lista de ficção. Eu sei que você não conseguiu ver até a publicação, mas a Mariana garantiu que seu nome estivesse nos agradecimentos como editora de desenvolvimento. A autora especificamente agradeceu você por ver o coração da história quando ninguém mais viu. Beatriz sentiu lágrimas se misturando com a chuva em suas bochechas. Aquele manuscrito tinha sido seu bebê, um romance literário quieto sobre luto e cura que todos na Primavera queriam rejeitar. Beatriz tinha lutado por ele, trabalhado com a autora através de 3 revisões importantes e acreditado nele quando ninguém mais acreditava. Não acredito, ela sussurrou. Acredite. Você é brilhante, Beatriz. Todos nós sabíamos. Carolina pausou. Sentimos sua falta, sabe? O escritório não é o mesmo sem você. Depois que desligaram, Beatriz ficou parada na chuva por mais um momento,
deixando a realidade afundar. Então ela começou a correr em direção ao apartamento de Mariana, incapaz de esperar mais um segundo para compartilhar a notícia. Ela entrou pela porta, encharcada e sem fôlego. Mariana olhou para cima do fogão, alarmada. Beatriz, o que houve? O último verão em Guarapari está na lista de mais vendidos. O rosto de Mariana se transformou com alegria. Ela abandonou a massa e atravessou a cozinha em 3 passos, puxando Beatriz para um abraço apertado, apesar de suas roupas molhadas. Eu sei. Vi hoje de manhã. Estava tentando descobrir como te surpreender com a notícia. Mariana se afastou, suas mãos enquadrando o rosto de Beatriz. Você fez isso. Seu talento, seu olho para a história, sua dedicação àquela autora. Você fez isso acontecer. Nós fizemos isso acontecer. Você aprovou a aquisição. Porque você lutou por ele. Porque você escreveu um memorando que me fez ver o que você viu naquele manuscrito. Mariana a beijou suavemente. Nunca duvide dos seus dons, Beatriz Almeida. Elas comemoraram naquela noite com o jantar de massa, a sobremesa que Beatriz tinha trazido e uma garrafa de vinho que Mariana estava guardando para uma ocasião especial. Conversaram sobre a trajetória de carreira de Beatriz, sobre as autoras com quem ela estava construindo relacionamentos na travessia, sobre as possibilidades à frente. Tenho pensado, Mariana disse mais tarde, enquanto estavam enroladas juntas no sofá, sobre a marca dos 6 meses. O coração de Beatriz acelerou. Elas estavam 3 meses dentro, na metade do cronograma que tinham estabelecido. O que sobre ela? Não quero te pressionar, mas a posição de editora-chefe na primavera vai ser anunciada mês que vem, a que se reportaria ao diretor de divisão ao invés de diretamente a mim. Mariana, não estou pedindo para você se candidatar. Só estou dizendo que vai estar disponível. E se você está feliz na travessia, se encontrou sua vocação como agente, então isso é maravilhoso. Mas se você sente falta de editar, se quer voltar, Mariana pegou sua mão. Você seria considerada por seus próprios méritos. Eu me recusaria completamente da decisão de contratação. Beatriz tinha estado tentando não pensar sobre isso. A verdade era que ela sentia falta de editar. Ela amava agenciar, amava a emoção de descoberta, a advocacia por autoras, mas havia algo sobre o trabalho profundo de edição que chamava sua alma. A forma como você podia ajudar a moldar uma história, fortalecer seus ossos, encontrar seu coração pulsante. Posso pensar sobre isso? Claro, não há pressa. Só queria que você soubesse que a opção existe. Ei, pessoal! Se essa história está tocando vocês, por favor se inscrevam no canal. A gente ama compartilhar essas jornadas com vocês. E o apoio de vocês significa tudo. 2 semanas depois, Beatriz se viu no escritório de Patrícia novamente, mas desta vez a conversa era diferente. Beatriz, quero ser direta com você. Patrícia disse, sua expressão séria. Você é natural neste trabalho. Tem os instintos, a dedicação, a inteligência emocional para ser uma grande agente. Em 5 anos você poderia estar administrando sua própria lista de clientes. Em 10, poderia ser sócia aqui. Obrigada, Patrícia. Isso significa... Mas... Patrícia interrompeu gentilmente. Eu também vejo como você se ilumina quando falamos sobre trabalho editorial. Como você se demora sobre críticas de manuscritos, mergulhando fundo em estrutura e desenvolvimento de personagens, de uma forma que vai além do que um agente precisa fazer. Beatriz se sentiu exposta. Eu amo essa parte. Seu coração está na edição, não está? Não havia julgamento na voz de Patrícia, apenas compreensão. Beatriz assentiu lentamente. Acho que pode estar. Amo trabalhar aqui e aprendi tanto com você, mas editar é sua verdadeira vocação. Patrícia sorriu. Eu pensei. E tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Preciso de alguém para fazer avaliações editoriais freelance para os manuscritos de minhas clientes, antes de submetermos para editoras. Alguém com olho editorial afiado, que possa fortalecer um manuscrito antes de ir ao mercado. Patrícia se inclinou para a frente. A posição seria baseada em contrato, horários flexíveis, trabalho de casa.
Você poderia fazer isso enquanto também assume outros projetos editoriais. Ou mesmo enquanto trabalha em uma editora, desde que não haja conflito de interesses com seu empregador. A mente de Beatriz correu. Você me quer para fazer isso? Quero que você construa seu próprio negócio de edição freelance, com minhas clientes como sua base. Você teria a liberdade de editar, trabalhar com as histórias que ama e ser sua própria chefe. Os olhos de Patrícia eram gentis. E se hipoteticamente você decidisse também aceitar uma posição em uma editora no futuro, isso poderia ser seu trabalho paralelo, o melhor dos dois mundos. Parecia um sinal, como se o universo estivesse dizendo o que ela já sabia em seu coração. Naquela noite, Beatriz chegou em casa para encontrar Mariana cozinhando o jantar novamente. Tinha se tornado rotina delas, revezando para fazer refeições, compartilhando os ritmos domésticos da vida diária. Conversei com a Patrícia hoje, Beatriz disse, picando legumes para a salada. Como ela está? Ela me ofereceu uma posição freelance, avaliações editoriais para as clientes dela. A faca de Mariana parou. O que você disse? Disse que precisava pensar sobre isso. Mas Mariana... Beatriz largou sua própria faca, virando-se para encarar sua namorada. Quero me candidatar para a posição de editora-chefe na primavera. A expressão de Mariana era cuidadosamente neutra. Você quer? Amo agenciar. Amo a Patrícia e tudo o que aprendi. Mas editar é onde está meu coração. É o que estou destinada a fazer. Beatriz se aproximou. E eu sei que o timing é conveniente, porque significa que podemos estar juntas sem complicações de trabalho. Mas não é por isso que quero fazer isso. Quero fazer isso porque sou melhor editora do que sou agente. Porque trabalhar com histórias naquele nível profundo é o que me faz sentir viva. Mariana a puxou para um abraço. Então você deve se candidatar. E Beatriz, você vai conseguir a posição, porque você é a melhor editora com quem já trabalhei. Você tem que se recusar da decisão. Vou, completamente, mas ainda posso te dizer a verdade. Mariana beijou sua testa. Você vai conseguir porque é brilhante. Não por minha causa, não por causa de nós. Porque você merece. Beatriz enterrou o rosto no ombro de Mariana, sentindo o peso da decisão se instalando em certeza. Isso estava certo. Este era seu caminho à frente. Eu te amo. Ela sussurrou. Eu também te amo. Mariana a segurou mais apertado. E mal posso esperar para trabalhar no mesmo prédio que você de novo, mesmo que tenhamos que fingir ser profissionais. Beatriz riu. Sou muito boa em fingir ser profissional. Tive prática. Teve? A voz de Mariana se tornou brincalhona. Talvez devêssemos praticar um pouco mais, só para ter certeza de que você se lembra como. E ali, na cozinha com os legumes meio picados e a água da massa fervendo demais, elas praticaram ser profissionais até esquecerem completamente do jantar e pedirem comida japonesa no delivery. O processo de entrevista para a posição de editora-chefe foi rigoroso. Beatriz teve que apresentar uma visão editorial para um painel que incluía o diretor de divisão, a chefe do RH e 3 outros executivos seniores. Mariana, fiel à sua palavra, tinha se recusado completamente. Beatriz se preparou por semanas, elaborando uma apresentação sobre o futuro da ficção literária em um mercado cada vez mais comercial. Ela argumentou pela importância de assumir riscos com vozes mais quietas, de construir carreiras de autores a longo prazo, em vez de perseguir best-sellers instantâneos, de confiar que os leitores abraçariam trabalhos complexos e desafiadores. A entrevista estava marcada para uma quinta-feira chuvosa no final de julho. Beatriz usou seu melhor terno, azul marinho com uma blusa de seda, e chegou 30 minutos mais cedo. Ela sentou no saguão da editora Primavera, tentando não pensar no fato de que tinha atravessado essas portas centenas de vezes como assistente. E agora, poderia atravessá-las como editora-chefe. Beatriz Almeida, a diretora de RH, Margarete Santos, apareceu no saguão. Estamos prontos para você. A sala de conferências parecia diferente deste lado da mesa. Beatriz tinha estado em incontáveis reuniões aqui, sempre sentando ao longo da parede como assistente, fazendo anotações. Agora, ela se sentou na mesa de verdade, encarando 5 executivos que determinariam seu futuro. O diretor de divisão, Roberto Silva,
Sorriu calorosamente. Beatriz, obrigado por vir. Todos nós revisamos seus materiais de aplicação e estamos impressionados, mas gostaríamos de ouvir sua visão em suas próprias palavras. Beatriz respirou fundo e começou. Ela falou sobre os manuscritos em que tinha trabalhado, as autoras com quem tinha desenvolvido relacionamentos, o sucesso de O Último Verão em Guarapari. Apresentou suas ideias para novas séries e selos, para diversificar a lista deles, para encontrar a próxima geração de vozes literárias. A publicação está mudando, ela concluiu. Mas o trabalho fundamental, encontrar grandes histórias e ajudar autoras a contá-las da forma mais poderosa possível, isso não muda. É isso que quero fazer aqui. É isso que sei que posso fazer. Roberto olhou para seus colegas. Beatriz, tenho que fazer a pergunta óbvia. Você trabalhou aqui antes, como assistente de Mariana Souza. Você saiu e agora está se candidatando para voltar. Alguns podem dizer que isso é incomum. Beatriz tinha se preparado para isso. Saí porque precisava crescer. Precisava provar para mim mesma que poderia ter sucesso em outro lugar, que minhas habilidades eram transferíveis. Trabalhar na travessia me ensinou sobre o lado de agenciamento do negócio, o que me torna uma editora melhor. Entendo o que agentes precisam de editoras, o que autoras procuram em relacionamentos editoriais. Estou voltando porque a primavera é onde quero construir minha carreira. Mas estou voltando como uma pessoa diferente da que saiu, Margarete falou. E o fato de que esta posição não se reporta diretamente a Mariana Souza, isso não é um fator na sua candidatura? É um fator, Beatriz admitiu honestamente, mas não o principal. Mesmo se Mariana fosse minha supervisora direta, eu ainda quereria este emprego. Só teria que descobrir uma solução diferente. Os executivos trocaram olhares. Roberto assentiu. Obrigado, Beatriz. Estaremos tomando nossa decisão dentro da semana. Beatriz saiu do prédio com o coração disparado. Ela tinha feito tudo o que podia. Agora estava fora de suas mãos. Naquela noite, ela se encontrou com Mariana em seu restaurante italiano favorito em Vila Madalena. Elas tinham concordado em não falar sobre a entrevista. Seria estranho demais, complicado demais. Em vez disso, conversaram sobre tudo mais. A última aquisição de Mariana, um livro de memórias sobre crescer indígena no Brasil urbano, o trabalho freelance de Beatriz para Patrícia, as férias que estavam planejando para a praia em agosto. Mas enquanto compartilhavam tiramisu de sobremesa, Mariana estendeu a mão pela mesa e pegou a mão de Beatriz. Não importa como foi a entrevista, Mariana disse baixinho. Quero que você saiba uma coisa, estou orgulhosa de você, por assumir o risco de sair, por crescer na travessia, por ter a coragem de se candidatar. Aconteça o que acontecer, você vai ser incrível. Beatriz apertou sua mão. Obrigada por acreditar em mim. Sempre. 3 dias depois, Beatriz estava em casa trabalhando em uma avaliação de manuscrito quando seu telefone tocou. Era Margarete Santos. Beatriz? Estou ligando para te oferecer a posição de editora-chefe de ficção na editora Primavera. A mão de Beatriz voou para sua boca. Meu Deus. Sua apresentação foi excepcional. O painel foi unânime em sua decisão. Você foi a candidata mais forte de longe. A voz de Margarete era calorosa. Gostaríamos que você começasse no dia 1º de agosto, se isso funciona para sua agenda. Sim, absolutamente. Muito obrigada. Depois que desligou, Beatriz sentou em silêncio atordoado por um momento. Então ligou para Mariana. Consegui. Ela disse quando Mariana atendeu. Consegui o emprego. Ela podia ouvir a respiração afiada de Mariana. Beatriz, isso é incrível. Estou tão feliz por você. Você pode sair do trabalho mais cedo? Quero comemorar com você. Já estou pegando meu casaco. Elas se encontraram em um bar de champanhe em Pinheiros, aconchegadas em um canto onde podiam conversar privativamente. Mariana tinha chegado antes de Beatriz e já tinha pedido uma garrafa de Chandon. A editora-chefe Beatriz Almeida. Mariana disse, erguendo sua taça. Por fechar o círculo e por novos começos. Elas bateram as taças, e Beatriz sentiu lágrimas em seus olhos. Não posso acreditar que isso é real. Acredite.
Você mereceu isso. Os olhos de Mariana brilhavam com orgulho e amor. E Beatriz, eu também tenho notícias. Que tipo de notícias? Me ofereceram uma promoção, vice-presidente editorial. Vou supervisionar todos os departamentos editoriais. Ficção, não ficção, toda a divisão. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Mariana, isso é enorme. Significa que terei ainda menos interação direta com decisões editoriais específicas. Vou estar focada em estratégia de panorama geral, orçamentos de aquisição, crescimento departamental. Mariana sorriu. Significa que quando as pessoas nos virem juntas no escritório, ninguém vai pensar duas vezes. Seremos colegas, sim, mas em níveis completamente diferentes, sem conflito de interesses, sem complicações éticas. Quando você começa? 1º de agosto, mesmo dia que você. Elas se encararam, e então ambas começaram a rir do absurdo e perfeição do timing. Estamos realmente fazendo isso, Beatriz disse. Estamos voltando juntas. Estamos. Juntas, mas separadas. Profissionais, mas... A voz de Mariana suavizou, muito apaixonadas. Se você ainda está conosco nessa jornada, adoraríamos que você se inscrevesse. Aperta esse botão e vem fazer parte da nossa comunidade. Temos mais histórias chegando que você não vai querer perder. O primeiro dia de Beatriz de volta na editora Primavera pareceu surreal. O prédio era o mesmo, o saguão inalterado, até seu José, o segurança, a cumprimentou com um sorriso enorme. Bem-vinda de volta, Beatriz. Ouvi que você é uma peixe grande agora, ela riu. Não tão grande assim, mas quando chegou ao 15º andar, tudo era diferente. Ela tinha seu próprio escritório agora. Não um de canto como o de Mariana, mas um escritório de verdade, com porta e janela com vista para a cidade. Seu nome já estava na placa. Beatriz Almeida, editora-chefe de ficção. Carolina apareceu em sua porta quase imediatamente. Meu Deus, você voltou. Essa é a melhor notícia de todas. Elas se abraçaram, e Beatriz sentiu uma onda de emoção. Ela tinha sentido falta disso, a camaradagem, a paixão compartilhada por livros, a energia do departamento editorial. Vem! Tem um café da manhã de boas-vindas na sala de conferências, Carolina disse. Toda a equipe de ficção está lá. Amanhã foi um turbilhão de reencontros e apresentações. Alguns rostos eram familiares, outros eram novos. Beatriz conheceu sua equipe editorial. 2 assistentes de editora que se reportariam a ela, ambas brilhantes e ansiosas. E então, às 11 da manhã, houve uma reunião geral para apresentar tanto ela quanto Mariana em seus novos papéis. Mariana estava na frente da sala de conferências em um terno verde esmeralda deslumbrante, comandando a atenção sem esforço. Bom dia a todos. Estou animada para anunciar 2 importantes adições à nossa equipe de liderança. Primeiro, como muitos de vocês sabem, Beatriz Almeida está voltando para nós como editora-chefe de ficção. Beatriz traz habilidades editoriais excepcionais e um histórico comprovado de descobrir e desenvolver autoras best-sellers. Por favor, juntem-se a mim em dar-lhe as boas-vindas de volta. O aplauso foi genuíno e caloroso. Beatriz se levantou, acenando em reconhecimento, cuidadosa para não deixar seus olhos se demorarem muito tempo em Mariana. Segundo, Mariana continuou. Estou honrada em assumir o papel de vice-presidente editorial. Esta promoção me permite focar em crescimento estratégico através de todos os nossos selos, enquanto apoio o incrível talento editorial que temos nesta sala. Estou animada com este novo capítulo para a Editora Primavera e sou grata por trabalhar ao lado de profissionais de publicação tão dedicados. Mais aplausos. Roberto Silva se levantou para dizer algumas palavras sobre a visão da empresa para o futuro. E então a reunião concluiu com pessoas se misturando, parabenizando tanto Mariana quanto Beatriz. Carolina se aproximou de Beatriz. Como é estar de volta? Honestamente, parece voltar para casa. E parecia. Nas semanas seguintes, Beatriz se estabeleceu em seu novo papel. Ela mergulhou na lista de ficção atual da Primavera, identificando forças e lacunas. Começou a construir relacionamentos com agentes literários, entrando em contato com autoras que admirava de longe. Trabalhou com suas assistentes de editora, ensinando-lhes as mesmas lições que tinha aprendido de Mariana. Como ver os ossos de uma história,
como fazer as perguntas certas, como empurrar uma autora em direção ao seu melhor trabalho. Ela e Mariana eram escrupulosamente profissionais no escritório. Comunicavam-se principalmente através de e-mail. Quando se cruzavam no corredor, seus cumprimentos eram amigáveis, mas breves. Em reuniões, Beatriz se dirigia a ela como Mariana ou VP Souza. Nunca qualquer coisa que pudesse sugerir seu relacionamento. Mas depois das 5 da tarde, quando saíam por saídas diferentes e se encontravam no apartamento que agora compartilhavam oficialmente, elas compensavam toda aquela distância. Como foi sua primeira reunião de aquisição? Mariana perguntou uma noite, enquanto cozinhavam o jantar juntas. Intensa. Apresentei 3 manuscritos e consegui aprovação para 2. Quais? Beatriz contou sobre os livros, um thriller literário ambientado na Amazônia e um drama familiar quieto sobre identidade nipo-brasileira. Mariana ouviu, fez perguntas atenciosas, celebrou as vitórias de Beatriz. Esse era o ritmo delas agora. Distância profissional durante o horário de trabalho. Parceria completa em casa. Não era sempre fácil. Havia momentos em que Beatriz queria pegar a mão de Mariana durante uma reunião estressante, ou quando Mariana claramente queria celebrar os sucessos de Beatriz mais publicamente. Mas ambas concordaram que valia a pena, esse equilíbrio cuidadoso que permitia que tivessem tanto suas carreiras quanto seu relacionamento. Uma sexta-feira à noite, 3 meses depois do retorno de Beatriz, Mariana chegou em casa com um sorriso misterioso. — O quê? Beatriz perguntou, olhando para cima do manuscrito que estava editando. — Tenho algo para te mostrar. Mariana pegou seu telefone e mostrou a Beatriz um e-mail. Patrícia Cardoso acabou de submeter um manuscrito para 3 editoras, incluindo nós. Ela especificamente pediu que fosse direcionado à sua atenção. Beatriz leu o e-mail e ofegou. Era da autora cuja carta de apresentação ela tinha lido meses atrás na travessia, aquela sobre a mulher lésbica, voltando para sua cidade conservadora no interior. Patrícia diz que o manuscrito é extraordinário, Mariana continuou. Ela quer que você tenha o primeiro olhar. Isso parece fechar o círculo, Beatriz sussurrou. É, Mariana beijou sua têmpora. Você encontrou a autora, Patrícia a desenvolveu e agora você tem a chance de potencialmente publicá-la. Isso é o melhor de todos os seus mundos se juntando. Beatriz abriu o manuscrito anexado e começou a ler. Na página 3, ela sabia. Era isso. Era o tipo de livro pelo qual tinha voltado à primavera para publicar. Ela olhou para Mariana, que a observava com aquela expressão suave que ainda fazia o coração de Beatriz pular. Eu te amo, Beatriz disse. Obrigada por acreditar que poderíamos ter isso. Tudo isso. Eu acreditaria em qualquer coisa se significasse ter você, Mariana respondeu. E ali, no apartamento que compartilhavam, cercadas por livros e a vida que estavam construindo juntas, Beatriz sabia que cada risco tinha valido a pena. Cada conversa difícil, cada limite profissional, cada momento de incerteza, tudo tinha as levado aqui, para o amor, para os livros, para casa. 6 meses após o retorno de Beatriz à editora Primavera, a cena literária paulistana estava agitada sobre o romance de estreia mais aguardado do outono. Volta ao Sertão, da autora estreante Helena Martins, estava gerando o tipo de elogio antecipado com que editoras sonham. Críticas estreladas da revista Cult, da Publish News e da Biblioteca Nacional. Um lugar cobiçado na lista de livros que amamos da Rádio Batuta. E mais importante, buzz genuíno de livreiros que tinham recebido cópias antecipadas. Beatriz estava parada na livraria da Vila em Pinheiros, parceira da editora Primavera para o evento de lançamento, observando a equipe arrumar cadeiras na área de leitura. A icônica livraria tinha concordado em hospedar a festa de lançamento, e estavam esperando uma multidão. Beatriz! Helena correu até ela, parecendo nervosa em um vestido roxo escuro. Tem tanta gente já. E se eu esquecer o que quero dizer? E se ninguém comprar o livro? Beatriz pegou as mãos da jovem autora, aterrando-a. Helena, respira. Você vai ser incrível. E olha em volta. Essas pessoas estão aqui porque já amam seu livro.
Você já fez a parte difícil. Helena tinha sido a primeira aquisição importante de Beatriz desde retornar à primavera. O manuscrito que Patrícia tinha enviado, aquele sobre a mulher lésbica nordestina voltando para o interior depois da morte do pai, tinha sido ainda melhor do que Beatriz esperava. Cru, lírico, implacavelmente honesto sobre família, identidade e pertencimento. Beatriz tinha defendido através da reunião de aquisições, trabalhado com Helena através de 2 rodadas de revisões e lutado pelo orçamento de marketing que merecia. Agora, vendo a livraria se encher de leitores ansiosos para ouvir Helena ler, Beatriz sentiu aquele tipo particular de alegria que vinha de saber que tinha ajudado a trazer uma história importante ao mundo. Mariana deslizou no assento ao lado dela justo quando o evento estava prestes a começar. Em público, mantinham distância cuidadosa, mas a mão de Mariana brevemente apertou a de Beatriz sob o programa que ela estava segurando. Orgulhosa de você, ela sussurrou, tão baixinho que só Beatriz podia ouvir. Beatriz apertou de volta. Obrigada por estar aqui. O evento foi mágico. Helena leu uma passagem sobre a protagonista na primeira noite de volta em sua casa de infância. Sua voz firme e forte. A audiência estava fascinada. Durante a sessão de perguntas e respostas, leitores fizeram perguntas ponderadas sobre identidade, família, lesbianidade em espaços rurais. Helena respondeu com graça e honestidade. Depois, a fila de autógrafos se estendeu pela loja. Beatriz ficou de lado, observando Helena se conectar com cada leitor, vendo o impacto que sua história estava tendo. Era por isso que ela tinha se tornado editora. Esses momentos quando uma história encontrava seus leitores, quando a arte criava conexão e compreensão. Carolina apareceu ao seu lado. Isso é incrível, Beatriz. Esse livro vai ser enorme. Espero que sim. Helena merece. Sabe o que é louco? Carolina disse. 3 anos atrás, você era a assistente da Mariana. Agora você é uma das editoras de ficção mais respeitadas da primavera. Descobriu uma nova voz importante, e a Mariana é a VP editorial, basicamente comandando toda a divisão. Ela balançou a cabeça em espanto. Vocês 2 são tipo a história de sucesso definitiva da publicação. Beatriz sentiu um nervosismo. Carolina ainda não sabia sobre o relacionamento delas. Quase ninguém na primavera sabia. Elas tinham sido tão cuidadosas. Mariana é uma líder incrível. Beatriz disse neutralmente. Aprendi muito com ela. Mais do que isso, porém, vocês 2 têm essa, essa sintonia. Tipo em reuniões de aquisição, ela sabe o que você está pensando antes de você falar. É como se vocês estivessem na mesma frequência. Carolina sorriu. Deve ser bom ter esse tipo de parceria profissional. Beatriz sorriu de volta, mantendo sua expressão amigável, mas profissional. É sim. Depois do evento, depois que o último livro foi autografado e a equipe da livraria começou a desmontar as cadeiras, Beatriz ajudou Helena a juntar suas coisas. Obrigada, Helena disse, abraçando-a. Por tudo. Por acreditar no meu livro quando ainda estava bruto. Por me empurrar a cavar mais fundo. Por lutar por mim. Você fez o trabalho, Helena. Eu só te ajudei a ver o que já estava lá. Não. Você fez mais do que isso. Você me fez acreditar que eu merecia contar essa história. Os olhos de Helena estavam brilhantes de lágrimas. Você mudou minha vida, Beatriz. Mais tarde, caminhando de volta ao apartamento pela noite fresca de outubro, Beatriz sentiu Mariana pegar sua mão. Elas estavam vários quarteirões longe da livraria agora, no próprio bairro onde as chances de encontrar colegas da primavera eram mínimas. Foi um lançamento perfeito, Mariana disse. Helena vai ter uma carreira incrível, graças a você aprovando minha proposta de aquisição. Não, graças a você reconhecendo o talento dela e nutrindo-o. Mariana puxou Beatriz mais perto. Você é extraordinária no que faz. Espero que saiba disso. Beatriz se inclinou nela enquanto caminhavam. Estou feliz. Realmente, verdadeiramente feliz. Com o trabalho, com minha carreira, com a gente. Não achei que era possível ter tudo o que queria, mas de alguma forma conseguimos fazer funcionar. Mariana parou de caminhar, virando-se para encarar Beatriz sob um poste de luz. Falando em fazer as coisas funcionarem, tenho algo para te perguntar. O coração de Beatriz começou a acelerar.
Tudo bem. Mariana enfiou a mão no bolso da jaqueta e puxou uma pequena caixa de veludo. A mão de Beatriz voou para sua boca. Mariana. Sei que dissemos que manteríamos as coisas privadas no trabalho. Sei que temos sido cuidadosas sobre nosso relacionamento. Mas, Beatriz, não quero me esconder mais. Não completamente. Mariana abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante de diamante. Quero me casar com você. Quero construir uma vida com você, pública e orgulhosamente. Quero que todos saibam que você é a pessoa que escolho, todos os dias. Lágrimas escorriam pelo rosto de Beatriz. Sim. Sim, claro que sim. Mariana deslizou o anel em seu dedo, e então estavam se beijando sob o poste de luz, não se importando com quem pudesse ver, finalmente se permitindo esse momento de alegria pública. Amigos, se essa história tocou seu coração, por favor se inscrevam no canal. Adoramos compartilhar essas jornadas com vocês e temos tantas mais histórias para contar. Juntem-se à nossa comunidade. Na manhã seguinte, acordaram entrelaçadas na cama que vinham compartilhando há quase um ano. Beatriz levantou a mão, vendo o anel capturar a luz que entrava pela janela. Estamos realmente fazendo isso, ela disse suavemente. Estamos. Mariana beijou seu ombro. E Beatriz? Acho que está na hora de pararmos de nos esconder no trabalho. Não ser inapropriadas, mas deixar as pessoas saberem que estamos juntas. Beatriz virou-se para encará-la. Tem certeza? E as complicações profissionais? Que complicações? Trabalhamos em departamentos diferentes. Você se reporta ao Roberto, não a mim. Ambas somos respeitadas em nossos papéis. Mariana afastou uma mecha de cabelo do rosto de Beatriz. E mais importante, estou cansada de fingir que você é apenas uma colega. Tenho orgulho de estar com você. Quero que as pessoas saibam. Como fazemos isso? Podemos contar ao RH oficialmente. Atualizar nosso status de relacionamento no sistema da empresa. E então, simplesmente paramos de nos esconder. Chegamos juntas na festa de fim de ano. Mencionamos nossos planos para o Natal. Deixamos as pessoas verem o que tem sido verdade por mais de um ano, que somos parceiras em todos os sentidos da palavra. Beatriz pensou sobre isso. O medo de julgamento no trabalho, de ser vista como não profissional, tinha as mantido quietas por tanto tempo. Mas Mariana estava certa. Elas tinham se provado em seus papéis. Tinham mantido limites apropriados. Seu relacionamento melhorava seu trabalho em vez de comprometê-lo. Tudo bem. Beatriz decidiu. Vamos contar às pessoas. Vamos ter orgulho disso. Na segunda-feira seguinte, elas se reuniram com Margarete Santos no RH juntas. Mariana, Beatriz, o que posso fazer por vocês? Margarete perguntou, gesticulando para que se sentassem. Mariana estendeu a mão e pegou a mão de Beatriz. Queríamos informá-la oficialmente que Beatriz e eu estamos em um relacionamento romântico. Estamos juntas há mais de um ano e estamos noivas. As sobrancelhas de Margarete se ergueram, mas ela estava sorrindo. Bem, parabéns a vocês duas. Isso não apresenta nenhum problema de conflito de interesses. Vocês estão em estruturas de relatório diferentes, departamentos diferentes. Vocês precisam de atualizações em sua documentação de benefícios? Vamos cuidar disso depois do casamento, Mariana disse. Só queríamos ser transparentes e oficiais. Aprecio isso. E para que conste, o sorriso de Margarete se alargou. Acho maravilhoso. Vocês duas são trunfos para esta empresa. E claramente são boas uma para a outra. A notícia se espalhou pela editora Primavera mais rápido do que Beatriz esperava. Na hora do almoço, Carolina estava em seu escritório, exigindo detalhes. Você e a Mariana? A Mariana? Há quanto tempo isso está acontecendo? Por que você não me contou? Meu Deus, foi por isso que você realmente pediu demissão ano passado? Beatriz riu, levantando as mãos. Sim, Mariana e eu estamos juntas. Sim, estamos noivas. E sim, é parte do motivo pelo qual pedi demissão. Não podíamos estar em um relacionamento enquanto ela era minha supervisora direta. Carolina se jogou na cadeira em frente à mesa de Beatriz. Isso explica tanta coisa. O jeito que vocês se olham em reuniões. Como ela sempre sabe exatamente o que você está pensando. O fato de que vocês duas têm estado radiantes há meses. Ela sorriu. Estou feliz por vocês. Vocês duas são meio que perfeitas juntas.
A resposta de seus colegas foi esmagadoramente positiva. Algumas pessoas ficaram surpresas, outras alegaram que tinham suspeitado o tempo todo, mas ninguém questionou seu profissionalismo ou sugeriu qualquer impropriedade. Naquela noite, Mariana passou pelo escritório de Beatriz enquanto ela estava guardando as coisas para ir para casa. Pronta para ir? Juntas? Beatriz perguntou sorrindo. Juntas, abertamente, orgulhosamente. Mariana estendeu a mão. Elas saíram da editora Primavera de mãos dadas, acenando para colegas que as parabenizavam, aceitando bons votos com graça. No elevador, sozinhas por um momento, Mariana puxou Beatriz para perto. Como você se sente? Assustada, libertada, certa. Beatriz a beijou. Definitivamente certa. 3 meses depois, em uma manhã clara de janeiro, Beatriz e Mariana estavam na sala de leitura da livraria da vila, cercadas por amigas próximas e família. A mesma livraria onde tinham celebrado o lançamento de Helena estava agora hospedando seu casamento. Pequeno, íntimo, perfeito. Beatriz usava um vestido marfim simples. Mariana usava um terno cinza carvão, com uma blusa de seda. Elas tinham escrito seus próprios votos. Mariana foi primeiro, sua voz firme, mas emocional. Beatriz, você entrou na minha vida quando eu estava vivendo metade de uma verdade. Você me mostrou o que significava ser corajosa, ser autêntica, escolher o amor mesmo quando é complicado. Você me fez acreditar que eu poderia ter tudo, a carreira pela qual tinha trabalhado e o relacionamento com que tinha sonhado. Prometo apoiar seus sonhos, celebrar suas vitórias, ficar ao seu lado através de desafios. Prometo continuar te fazendo rir, sempre dizer sim às suas recomendações de livros e nunca parar de me apaixonar cada vez mais por você. Beatriz limpou lágrimas antes de começar seus próprios votos. Mariana, amar você mudou tudo. Mudou como me vejo, como vejo minha carreira, como vejo o mundo. Você me ensinou que assumir riscos pode levar às recompensas mais lindas, que sucesso profissional e felicidade pessoal não são mutuamente exclusivos, que o amor vale a pena lutar, vale a pena ter paciência, vale a pena construir uma vida em torno. Prometo ser sua parceira em todos os sentidos, te desafiar, te apoiar, te fazer rir e te lembrar de descansar quando estiver trabalhando demais. Prometo continuar te escolhendo, todos os dias, pelo resto de nossas vidas. Quando se beijaram como esposas, suas amigas explodiram em aplausos. Carolina e Patrícia estavam chorando. Os pais de Beatriz, que tinham voado de Minas Gerais, radiavam orgulho. Até seu José, o segurança, que de alguma forma tinha feito na lista de convidados, limpou seus olhos. Na recepção, realizada na livraria após o horário, com pilhas de livros como centros de mesa, Beatriz olhou em volta para a vida que tinham construído. Colegas da Primavera, celebrando ao lado das amigas de Beatriz da travessia. Helena Martins conversando com outras autoras com quem tinham trabalhado. Membros da família se misturando com profissionais de publicação, todos conectados pelo fio comum de celebrar o amor. Mariana veio por trás dela, envolvendo seus braços em volta da cintura de Beatriz. No que você está pensando? Sobre aquele dia na livraria, quando te contei que estava apaixonada por você, e você me disse que me amava também. Melhor dia da minha vida, até hoje. Beatriz virou-se nos braços de Mariana. Lembra quando achamos que teríamos que escolher? Entre nossas carreiras e estar juntas? E em vez disso conseguimos ambos. Conseguimos tudo. Conseguimos. Beatriz beijou sua esposa, suavemente. E valeu cada momento complicado. Mais tarde, quando os convidados tinham ido embora e estavam sozinhas na livraria, cercadas por milhares de histórias, Mariana pegou a mão de Beatriz. Vem cá, quero te mostrar uma coisa. Ela levou Beatriz à seção de literatura, a prateleira onde O Último Verão em Guarapari estava. O livro pelo qual Beatriz tinha lutado, editado e defendido até a lista de mais vendidos. Ao lado dele estava Volta ao Sertão de Helena, exibindo orgulhosamente seu adesivo de best-seller indie.
Esses são seu legado, Mariana disse suavemente. As histórias que você trouxe ao mundo, as autoras em quem você acreditou. Nosso legado, Beatriz corrigiu. Você aprovou essas aquisições. Você criou o ambiente onde editoras podem assumir riscos com ficção literária. Somos uma boa equipe, a melhor equipe. Elas ficaram ali, mãos entrelaçadas, cercadas por livros e promessa e possibilidade. Do lado de fora, a garoa paulistana começou a cair, batendo gentilmente contra as janelas. Dentro, duas mulheres que tinham arriscado tudo pelo amor estavam no lugar onde sua história tinha realmente começado. Pronta para ir para casa, Sra. Souza Almeida? Mariana perguntou, usando o nome rifenizado que tinham escolhido juntas. Pronta, Sra. Souza Almeida, e enquanto saíam da livraria da vila para a garoa de São Paulo, Beatriz percebeu que cada escolha que as tinha levado ali, cada conversa difícil, cada limite profissional, cada momento de paciência, tinha sido exatamente certa. Porque às vezes o amor pede para você assumir riscos, às vezes pede para você reimaginar sua carreira, às vezes pede para você ser corajosa quando ser segura seria mais fácil. Mas quando você encontra a pessoa certa, aquela que te desafia, te apoia, te vê completamente, cada risco se torna válido, cada história se torna uma história de amor, e cada final é apenas um novo começo. Muito obrigada por nos acompanhar na jornada de Beatriz e Mariana. Se você amou essa história, por favor se inscreva no canal para mais histórias LGBTQ+ emocionantes. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que amor e sucesso na carreira podem coexistir, que assumir riscos pode levar a recompensas lindas e que a pessoa certa sempre vale a pena lutar. Nos vemos na próxima história.